Adilson Araújo. Adilson, que é bancário, né? É baiano, dirigente da CTB, presidente da CTB, aí no seu terceiro mandato, presidente da CTB, a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Muito nos honra. Bom dia, Adilson Araújo. Uma satisfação imensa tê-lo aqui conosco. Saudações aos que têm coragem. Quero aqui saudar nosso amigo Celino, nosso querido amigo Alexander, saudar nosso querido amigo. Você já está pronto para o Natal, né, Moacir? A barba Papai bonita, Noel, a barba branca. Saudações, Moacir, saudações, Felipe Lima. É com muito orgulho e satisfação que participo desse encontro aqui com vocês. Dizer que aqui ninguém fica parado, porque na pauta tem 65 no mundo do trabalho. Isso aí é o Papai Noel dos Correios, viu, Adilson? Foi pelo menos durante 2 edições, né? Não sei se esse ano ainda não me contactaram, né? Bem, Adilson, vamos logo direto aqui ao assunto, né? Ao que nos interessa. Nós sabemos que você está numa agenda assim, muito extensa, inclusive recentemente esteve no estado do Maranhão, né, participando de algumas atividades. E a central é uma central que não para, uma central que está, mesmo dentro de todos os ataques que nós temos recebido, né, nos últimos anos, a malfadada reforma trabalhista, reforma da Previdência, né, e só ataque, só paulada no lombo dos trabalhadores, a tentativa, a investida do governo para enfraquecer o movimento sindical. Isso tem sido uma tônica do governo nos últimos tempos, né? Nós sabemos do papel desafiador que tem a Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. E somos conhecedores de que a CTB saiu de um 5º congresso atípico, né? Um congresso feito totalmente virtual, né? Nessa nova momento que estamos vivendo, esse momento de pandemia, inclusive com uma perda, né? Assim, às vésperas do congresso, nós tivemos a infelicidade de perder o companheiro Wagner Gomes, foi o primeiro presidente da CTB, e então secretário-geral na sua gestão frente à CTB no Brasil. E eu queria que rapidamente você avaliasse como foi esse congresso, qual o sentimento que você tem com relação ao 5º congresso da CTB, que ele reconduziu para mais um mandato como presidente dessa central, que hoje, como eu disse, é uma central que tem papel fundamental nessa interlocução com os trabalhadores do nosso Brasil. Então, queria saudar o nosso querido amigo Moacir, também saudando aqui o Felipe, o Alexander e o Celino. Dizer que o nosso congresso, o 5º Congresso Nacional da CTB, aconteceu num momento de grave crise social, econômica e política. Portanto, nós caracterizamos que nós nos encontramos diante de uma grande encruzilhada. O mundo reclama os efeitos e impactos de uma grave crise geopolítica que tem repercussão na vida das pessoas sobre todos os aspectos, seja no nível que atingiu o desemprego no mundo, seja pela grave crise migratória e no nosso continente em particular, um processo que nós assistimos de restauração neoliberal, embora mudanças em curso vão construindo um novo redesenho. O fato é que o nosso Congresso ele também buscou examinar a difícil situação que o Brasil vive, que não vem exclusivamente com o advento do novo coronavírus. A nossa crise antecede, né, a pandemia. A gente que viu a consagração da aprovação da Emenda Constitucional 95, que contingenciou os investimentos públicos, colocou um garrote, dificultando mais ainda a vida de estados e municípios, bem como a consecução de uma reforma trabalhista regressiva, né? É bom sempre recordar que o discurso da reforma trabalhista, Celino, era: nós vamos modernizar as relações de trabalho para dar segurança jurídica, fortalecer a negociação coletiva e gerar emprego. Nós temos hoje um Brasil com 30 milhões de desempregados, somados os desempregados diretos, os informais e os desalentados, né? O alcance da terceirização generalizada e restrita aprofundou mais ainda a precarização do trabalho, né?
se a gente levar em consideração o efeito dramático do desemprego, né? A falta da negociação coletiva e a insegurança, já que quem mais perdeu com isso foram os trabalhadores, né? Hoje se tenta impor a todo custo, a toque de caixa, um tipo de contrato desassistido de regras, garantias, segurança no trabalho. Portanto, a gente pagou um preço muito caro e o governo não se deu por vencido, né? Não bastasse as malditas reformas, o governo ainda se insiste em promover contra as reformas que vão, literalmente, promover o esfacelamento da nação. Essa PEC 32, a chamada reforma administrativa, é o tiro de misericórdia, porque o pouco de anteparo que a gente encontra no social, sobretudo a partir do que representa o conceito de seguridade social, assistência social e seguro social, ou seja, o pressuposto da chamada universalização dos serviços públicos, cai por terra, ou seja, é a liquidação, a mediocridade guediana somado ao negacionismo bolsonarista que vai pondo fim ao Estado Nacional, a possibilidade da gente sonhar com um Brasil mais humano e menos desigual. Eu considero, portanto, que aquela máxima dita por Meirelles lá atrás, que o custo da Constituição não cabe no orçamento da União, vai revelando que o Brasil era terra para o neocolonialismo, bem como prepara o terreno para transformar o Estado Nacional num banco público para satisfazer a banca do rentismo, do grande capital, do capital especulativo. Tem tempo ruim para a classe trabalhadora, mas não tem tempo ruim para banqueiro. Os bancos continuam lucrando muito, batendo recorde de lucratividade, e o povo é vítima, né, desse pandemônio que aprofunda o desemprego, as desigualdades, 20 milhões passando fome, quase 120 milhões vítimas de insegurança alimentar. É um desastre. Aliás, o que era desastre antes com Michel Temer se transformou numa verdadeira tragédia com o desgoverno de Jair Messias Bolsonaro. Muito bem, Adilson. Nós estamos assistindo, você está assistindo ao programa 65 no Mundo do Trabalho, um programa que já se consolida nas manhãs de sábado, aqui pelo canal N65. Eu já convido um dos nossos provocadores aqui desse debate, que é o professor Alexandre Brito, para interagir com o Adilson nesse nosso programa. Alexandre, é com você. Bom dia mais uma vez, Moacir. Bom dia, Adilson. Eu queria, Adilson, você tocou aí no assunto que foi o tema da primeira edição do 65 no Mundo do Trabalho, né? Exatamente a reforma, a chamada reforma administrativa, né? A gente já debateu e vai continuar debatendo com a sociedade, evidentemente, quão danosa é mais esse ataque, né, ao nosso povo, como você muito bem colocou aí, porque vai além do ataque ao servidor público, né, ao trabalhador que atua no serviço público, mas a toda a sociedade, né? Então, Adilson, eu queria, aproveitando, né, exatamente a posição que o companheiro ocupa aí como grande liderança nacional, presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, nos falasse um pouco como é que está essa proposta, né? Qual é a perspectiva que a gente tem, né? Porque a ideia é que a classe trabalhadora se una para derrotar essa reforma, e não apenas os responsáveis, como a gente fez com um cidadão chamado Rogério Marinho aqui, que está novamente se remexendo, viu, Adilson? Para querer ser candidato, que ainda não entendeu que a classe trabalhadora, né, decidiu encerrar a carreira política dele desde que se tornou o carrasco dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil. Então, eu queria que o companheiro colocasse aí como é que está o andamento, qual é a nossa expectativa, né, de derrotar. A gente tem boas chances de derrotar mais esse ataque aos trabalhadores e trabalhadoras brasileiros, ao povo, na verdade, a todo o povo brasileiro, né? Celino Moacir, penso que é pertinente a pergunta. Todavia, nós precisamos enxergar
em que mundo nós estamos, em que condições nós nos encontramos. O tempo reclama muitas dificuldades para o conjunto da classe trabalhadora, para o povo brasileiro, sobretudo aqueles que mais necessitam. Quando eu disse que a máxima é proclamar o fim dos direitos alcançados na Constituição Cidadã de 1988, é porque esse governo não se deu por vencido. É um governo que ara a terra para o neocolonialismo. Não é longe, não está distante a imagem da fatídica reunião de 21 de abril, quando a tropa de choque do governo demonstrou textualmente quais são as reais pretensões. Aproveitar que a mídia está olhando para a Covid e passar a boiada. Toca fogo na Amazônia. Tapinha nas costas, granada no bolso, 2 anos sem reajuste para o servidor público. Invadir o STF, agredir as instituições da República. Esse governo não tem limite. E eu volto a dizer, tão logo o mundo voltava a atenção para a pandemia, para a necessidade de testar em massa, de investir na ciência para descobrir a vacina, o Bolsonaro tratou isso com pouco caso, né? Fez onda, promoveu, incentivou a aglomeração, andou sem máscara, tratou a pandemia como uma gripezinha, né? Olha, o Brasil que se assistiu com o advento do novo coronavírus foi simplesmente esse Brasil, um Brasil que não tinha, se demonstrou incapaz. Não que o Brasil não tivesse capacidade de desenvolver força produtiva. O que o Brasil não encontrou foi disposição de gestão. Porque o Bolsonaro tratou isso como descaso. 600 mil vidas perdidas e a resposta do presidente, e daí? Vocês vão ficar chorando nesse mimimi até quando? É um presidente genocida. E é um presidente tão genocida que ele deu pouca importância. E a gente viu o Brasil com alta capacidade de produção tecnológica, alta capacidade de desenvolver força produtiva, se demonstrar perante a demanda exigida pela pandemia, se demonstrou ser insuficiente na produção de álcool gel, de máscara, faltou unidades hospitalares, faltou UTI, faltou sedativo, faltou respiradores e faltou oxigênio. Ao tempo que faltava medicamento, o governo vendia a tese de que a cura se dava via hidroxicloroquina. Estimulou o uso de medicamentos sem comprovação científica, né? É o negacionismo prevalente que transformou a nação brasileira num país ridicularizado perante a opinião pública no mundo. Essa passagem vexatória do Bolsonaro comer pizza no meio da rua não é porque ele é popular, é porque ele é negligente. A sua equipe, entre tantos da equipe, o ministro da Saúde viajou para a reunião da Assembleia das Nações Unidas positivo de Covid. É imoral, é indigesto. Dá nojo ver esse governo colocar o Brasil de escanteio, como foi o retrato da passagem dele agora na Itália. A salvação do Brasil veio dos povos originários. O que seríamos de nós perante a opinião pública mundial se a gente não tivesse tido a possibilidade de assistir o discurso da nossa Índia, da nossa irmã indígena, que proclamou um discurso incentivando o nosso povo a ter atenção, olhar para com a necessidade de preservar o nosso meio ambiente, que o presidente tratou isso com chacota. Então, assim, é preciso mensurar que eu digo, parafraseio, o que eu venho colocando como questão determinante. Não há outra veia que não seja o sindicalismo apostar no caminho da radicalidade consequente. E a radicalidade consequente chama a gente politizar o nosso povo, sobretudo a classe trabalhadora, aqueles que se iludiram, diria o filósofo Antônio Gramsci. O desafio da modernidade é viver sem ilusões, sem se tornar desiludido. Nós temos que disputar mentes e corações daqueles que se iludiram, que votaram em Bolsonaro e que hoje estão enxergando que Bolsonaro é um grande mal para a esperança do povo brasileiro. E se
diria Paulo Freire que a esperança é revolucionária, nós temos que nos abraçar a ela, porque nós precisamos dessa esperança, e esperançar o Brasil é numa perspectiva da gente criar base, uma frente ampla capaz de derrotar o atraso, o fascismo, o terraplanismo, o negacionismo. É por isso que nós precisamos ter atenção especial sobre esse aspecto. E o aspecto fundamental na construção da frente ampla é reunir o campo democrático popular para dizer o que nós queremos, qual é o Brasil que nós queremos. É um Brasil dotado de um projeto que vise reindustrializar o país, que dê atenção a um programa de geração de emprego e renda, com atenção à manutenção das empresas públicas, pela centralidade e importância que tem os Correios, a Petrobras, a Eletrobras, a Eletronorte, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica. Nós temos que nos agarrar a isso. Porque se a gente apostar na rendição, o Paulo Guedes está comprovado. Esse Paulo Guedes, a gente entregou a faixa de presidente a um miliciano. E entregamos a economia a um gangster. O Paulo Guedes joga na especulação. Ele foi quem mais ganhou, transferindo os seus recursos para o paraíso fiscal e permitindo essa vassalagem, o dólar no teto. Quem mais ganha com isso é a especulação. Então, assim, o Brasil foi tomado de assalto por uma quadrilha, por um grupo de bandidos que estão dilapidando o nosso patrimônio. É por isso que a radicalidade consequente está indicando que nós temos que botar o pé na porta e apresentar para a sociedade um caderno de esperança que se volta exatamente nesses propósitos, que é discutir com a sociedade a necessidade de universalizar os serviços públicos, mais SUS. O que seria desse Brasil sem um programa tão edificante como o Sistema Único de Saúde? Nós estaríamos na penúria. E a situação não foi muito pior do que já é, porque nós conseguimos consagrar no Congresso Nacional o auxílio emergencial. O Brasil do século XXI reclama uma renda básica permanente. Então, nós temos que voltar aos fatores que vai nos ajudar a dialogar mais com o nosso povo. Nós temos dois grandes adversários, Celino. Um é o Bolsonaro, o outro é a indústria de mentira, a indústria do fake news. Portanto, melhorar a nossa forma de comunicação, construir uma Cambridge Analytics social a favor dos interesses da nossa sociedade é um desafio que se coloca para o movimento sindical. Nós precisamos ter uma rede de interatividade que nos aproxime mais daqueles que hoje são iludidos, de alguma forma, por um conjunto de mentiras que se destila na rede 24 horas por dia, de forma a formar uma opinião que não é uma opinião real, que não é uma opinião verdadeira, né? Aquilo que o Bolsonaro diz é carregado de um ingrediente repetido pelo fascismo, né? Mentira dita várias vezes, ela termina soando como verdade. E nós precisamos desmistificar tudo isso, colocando a política no centro como fator estratégico e determinante para esse Brasil se levantar e a gente ganhar a batalha política de 2022 e proclamar as condições para inaugurar um tempo de esperança para o nosso povo. É isso aí, Adilson. Eu só queria aproveitar aqui, antes de Moacir passar para Celino, que já está aí de volta, e dizer que realmente, com o golpe de 16, a delinquência tomou o poder no Brasil, né? Na verdade, inclusive um dos delinquentes responsáveis por isso, que se escondia por trás de uma toga, agora está se remexendo para ser candidato também à presidência no país, não é isso? Então, assim, nós temos a delinquência que ajudou a esse outro cidadão que ocupa a presidência no país e envergonha e mancha o nosso país, nosso povo, mas você falou uma coisa importante, que é a questão da desilusão, e acho que a gente tem que atuar sobre, principalmente, aqueles mais de 42 milhões de brasileiros e brasileiras que deixaram de votar nas eleições de 2018. Temos que lutar muito, né? Você está assistindo o programa 65 no Mundo do Trabalho, o programa apresentado todos os sábados, pontualmente às 11 horas. Nós temos 1 hora e 5 minutos, 65 minutos de bate-papo. E hoje estamos aqui nos brindando aí de importantes informações com o presidente nacional da CTB, o Adilson Araújo, amigo nosso, nordestino. Já esteve várias vezes aqui em nosso estado, participando de... Quero convidar agora o presidente da CTB, o companheiro Celino Bezerra, CTB estadual do Rio Grande do Norte, para também participar desse debate aqui conosco. Celino, com você. Está me escutando, Adilson? Pronto. A pergunta primeiro é saudar, né? Essas energias da Bahia que vem aí,
as energias que estão no Maranhão aí para cá, que já que é via virtual, né, a gente espalha essas boas energias em momentos difíceis. Mas, meu camarada, além dessa saudação, a pergunta são duas. Depois do 5º Congresso, né, como estão as condições hoje da luta do movimento sindical, essa nossa busca da CTB pela unidade, pelas centrais e também com os trabalhadores, para focar essa derrota ao Bolsonaro? E, além disso, quais as saídas diante dessa análise que nós acabamos de fazer aqui, que o Congresso aponta de um momento neocolonial, de um momento de fascismo, de um momento que, inclusive, a fake news ganha a versão da mentira, e nós precisamos de saída, né? Quais as saídas que a CTB e que nós estamos exercitando e que nosso Congresso apontou nesse momento tão difícil? Celino, Alexander e Moacir, nós dificilmente encontraremos respostas fáceis para questões tão complexas. É verdade que, passado 40 anos da primeira conclate, e considerando que a última conferência da classe trabalhadora, datada de 1º de junho de 2010, já atravessou mais de uma década, me parece que é muito justo e apropriado que a gente possa inaugurar em 2022 a realização de uma nova conclate. Isso está no cerne da nossa central e é uma tarefa a ser construída com a Organização Social dos Trabalhadores, o sindicato, e as centrais sindicais. Por quê? É razoável que a gente sempre faça uma leitura, né? Aquele movimento Não Vai Ter Copa, ele resultou na consecução do Congresso mais venal da nossa história. O elemento em si era correto, reduzir o valor da tarifa de transporte. Mas o elemento subjetivo, o que estava por trás daquela onda, é que a gente demandou tempo para enxergar, né? Que por ali, por trás daquilo ali, tinha toda uma orquestração denunciada pelo Snowden, o jovem Snowden, que hoje se encontra refugiado na Rússia, pelo Assange do Wikileaks, um processo de instabilidade anunciado pelo Erdogan e pelo Putin ao presidente Lula e à presidenta Dilma, e que, de alguma maneira, as nossas insuficiências, diria até assim, autossuficiência, nos levaram à derrota. Tinha muita gente, inclusive entre nós, que achava que não teria golpe. E teve o golpe. Um golpe que teve o aparelho, o financiamento de agentes externos. Os Estados Unidos bancou a Operação Manipulate, que no Brasil recebeu o nome de Lava Jato, liderado pelos destatores. Sérgio Moro, o juiz reverberado pela população como juiz ladrão, e o seu comparsa, que acaba de pedir exoneração do Ministério Público para se candidatar. O Dallagnol PowerPoint, aquele que mentiu desavergonhada e que tirou Lula do processo, e ao tirar Lula do processo, sucedeu Temer e desagou nessa tragédia do fascista Jair Messias Bolsonaro. Os caminhos é exatamente esse, fazer uma releitura, considerar que nós sofremos uma derrota de grande monta e que nós precisamos recuperar o tempo perdido. Nós vamos ter que planificar, e ao planificar, indicar caminhos. Isso está muito claro e evidente que não há como abandonar. Bertold Brecht já falava isso lá atrás. O caminho é um só, politizar. Nós temos que elevar um nível de consciência da nossa classe trabalhadora. De vez em quando o Márcio Costa me pergunta, Adilson, o que aconteceu? Nós tiramos 40 milhões de Brasília, de 40 milhões de famílias brasileiras da faixa de pobreza. Nós chegamos em 2014 com a taxa de desemprego de 4,3%, uma das menores taxas de desemprego do mundo, mas não conseguimos mobilizar o povo para ir para a rua, para defender o legado de conquistas alcançadas no governo Lula. Manutenção das empresas públicas, política de conteúdo local, engenharia nacional,
né? Retomada dos investimentos públicos com grandes obras de infraestrutura, né? Distribuição de renda, né? De crescimento, com Minha Casa Minha Vida, com atenção aos programas sociais, tudo isso que eles estão liquidando, literalmente liquidando. Então, nós precisamos planificar e nós precisamos dizer à classe trabalhadora qual é o nosso programa. Nós precisamos embriagar o nosso povo sofrido, esse povo que se machucou, porque muita gente hoje se sente machucada. Quando eu falo da ilusão, é porque muita gente acreditava que a vida fosse melhorar com a saída da Dilma. E a nossa vida se transformou numa verdadeira desgraça, né? Desemprego, desalento, o desespero de milhões de brasileiros vão dando a dimensão do tamanho do estrago que o Bolsonaro vem promovendo. Então, recuperar esse tempo perdido há de indicar que a gente precisa reforçar, né, esse ímpeto de apostar de que havia nos fortalecer na luta social e ambicionar a disputa do espaço institucional. A classe trabalhadora precisa colocar seu nome à prova, precisa apresentar os nomes de homens e mulheres para disputar um espaço, seja o espaço diante da necessidade de um novo programa de desenvolvimento nacional, seja na necessidade de ter candidaturas do campo democrático popular para disputar uma cadeira no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas do Brasil afora. Eu penso que é isso. É o caminho passa pela política. E ao passar pela política, nós não temos que nos curvar desse direito, né, de fazer valer com que o trabalhador possa enxergar a gente, classe trabalhadora, como uma possibilidade concreta. A não ser que a gente admita que esse Congresso Nacional vai seguir sendo loteado pela chamada bancada do boi, da bala e da Bíblia. Isso é de uma visão muito reducionista que nós não podemos nos permitir. Portanto, constituir os nossos espaços em comitê de esperança é mais do que justo, e eu penso que esse é o caminho, uma nova conclave, no ano que vem, para a gente formatar esse projeto de interesse da nação, de interesse do povo brasileiro, de interesse da classe trabalhadora. Pois bem, você está assistindo ao programa 65 no Mundo do Trabalho. Hoje estamos aí entrevistando o presidente nacional da CTB, esse combativo lutador, Adilson Araújo, que nos brinda aí com uma entrevista, com esclarecimentos importantes para a classe trabalhadora brasileira, para o público de um modo geral. E estamos com nossa bancada aqui, com o Celino Bezerra, com o Alexandre Brito. Dizer que nós temos como direção aqui do programa, nos bastidores, aí o Arthur Varela, e também faz parte da direção do programa o Carlos Albérico. E queremos, mais uma vez, enfatizar a importância de você se inscrever no nosso canal, no YouTube, M65, para que a gente possa consequentemente, aumentar o nosso potencial nesse processo de comunicação. Bem, Adilson, e nós já estamos aí com mais de meia hora de programa, mais de meia hora de bate-papo, e consequentemente conversaríamos aqui uma manhã inteira, mas o tempo puxa, né? Mas eu gostaria diante das intervenções que nós temos tido, da interlocução, qual o seu pensar, o seu olhar, né, para a classe trabalhadora, qual o posicionamento, né, que tem que ter as centrais diante desse cenário que nós estamos vivendo. Nós vimos que agora, recentemente, foi aprovado no Congresso, aí, já em primeiro turno, está em discussão essa questão do segundo turno, que é a PEC dos precatórios, que tira dinheiro dos trabalhadores, uma falsa ilusão que vai se pagar em um benefício no próximo ano, os trabalhadores, enfim, o governo está com a máquina, né? Eu queria saber como você pensa em como se posicionar as centrais, a CTB, nessa agenda, digamos assim, progressista de resistência a esse momento que estamos vivendo. Então, Moacir, eu diria que tudo isso deve aguçar as nossas preocupações. Bolsonaro, embora desidratado, embora perdendo referência, embora as pesquisas
apontem uma grande rejeição. Em síntese, Alexandre e Celino, uma coisa que nós precisamos nos certificar: o defunto não está morto. Bolsonaro tem a caneta azul. Ele, mais uma vez, demonstra a sua capacidade de utilizar o expediente das emendas parlamentares para cooptar o Centrão e parte, inclusive, daqueles que são oposição ao seu próprio governo. Esse episódio do Ciro Gomes, né, a manifestação de apoio por parte de parlamentares da base do PDT e do PSB, aumentam as nossas preocupações. Bolsonaro buscou, mais uma vez, recorrer ao dinheiro daqueles que mais necessitam, a um dinheiro que não é do governo. O governo que vem pedalando, mais uma vez, dá um cavalo de pau. E esse cavalo de pau, com a aprovação da PEC do calote, demonstrou que esse governo jamais vai buscar, discutir e implementar a possibilidade de uma vírgula sequer de taxação das grandes fortunas, de taxar lucros e dividendos, de taxar herança, porque eles estão jogando essa conta sobre os ombros da classe trabalhadora. Nós estamos pagando o pato. Aquele patinho da Fiesp, que eles propagandearam que não iria pagar o pato, a classe trabalhadora está pagando o pato. E estamos pagando um preço muito caro, porque a manobra do governo, ela gira em torno do quê? Da cooptação. O governo diz que não vai pagar o dinheiro do FUNEF, faz uma manobra no interior da Câmara dos Deputados, alcança a maioria. O que está por trás disso? Está por trás, não, está nítido, e a imprensa toda já divulgou. É que o governo, antes mesmo da votação, já tinha liberado quase 1 bi, e tem uma perspectiva, se calcula, de 20 bilhões. Então, assim, o caixa eleitoral da base de apoio do governo está garantido. O que fazer diante dessa situação? É que nós precisamos ter algum movimento que nos possibilite uma certa manobra. A esquerda precisa encontrar seu caminho. É verdade que dificilmente a gente vai conseguir unir o campo democrático popular em primeiro turno. Daí, talvez, a necessidade, né, de ter muitas candidaturas para a gente desidratar Bolsonaro e somar no segundo turno contra o Bolsonaro, que vai ainda para uma eleição com uma certa força, até que se prove o contrário, né? O quadro eleitoral ainda não está decidido. E Bolsonaro já antecipou. O teste de força, ele mediu ontem, quando aprovou a PEC dos precatórios. Então, assim, nós não podemos subestimar. Eu acho que todo cuidado, né, indica que a gente deve zelar e cuidar do que é nosso, né? Nós vamos ter ainda muitas batalhas pela frente, mas eu penso que cabe, sim, um debate, uma coalizão. O Lula tem muita responsabilidade nisso, né? Ele precisa ser menos PT, mais frente, para a gente construindo as condições que, evidentemente, nós não vamos unir em torno de tudo aquilo que a gente defende. Mas eu penso que uma plataforma comum, né, a partir de pontos principais, né, uma pauta mínima, pode ajudar na construção dessa saída. Federalizar, eu acho que é um ato de grandeza, né? Tudo que a gente precisava pensar hoje é a possibilidade de uma grande federação, uma federação do PCdoB com o PT, com o PSB, colocaria o plano da disputa no outro patamar. Então, eu penso que é razoável que a gente deva ambicionar isso, né? O PDT, o PTB acaba de entrar com ação, né, pedindo a anulação da federação. Então, ou seja, a federação, ela é uma possibilidade real. E eu penso que tudo aquilo que a gente não conseguiu, e é verdade que o campo democrático popular,
A esquerda reivindicou durante toda a era Lula o fortalecimento do bloco de esquerda. A gente subestimou um pouco isso. Hoje, a federação ela pode indicar esse caminho, que eu acho que seria, em bom termo, né, algo razoável para a gente começar a construir e, de fato, pensar um projeto mais coeso, um projeto capaz de disputar um projeto eleitoral, né, como fator decisivo para a construção de uma nova era, né, de um tempo de progresso e avanço social. É isso. Bem, você está assistindo ao programa 65 no Mundo do Trabalho. Hoje nós estamos entrevistando a Adilson Araújo, presidente da CTB. Vamos a mais uma rodada de perguntas com a nossa bancada, que é a última rodada, e já na sequência nós vamos encaminhar para os finalmente. Vamos aí com o professor Alexandre Brito. Adilson, mais uma vez aqui, eu queria também abordar um pouco dessa questão que Moacir trouxe aí, né? Que a gente, é bom sempre lembrar que o voto, né? O voto universal aí é uma conquista da luta da classe trabalhadora, né? Os trabalhadores não pediram licença, foram lá e buscaram seu espaço. É importante que a classe trabalhadora, como você tem bem colocado aí, não abra mão, né, de sua participação no processo tão importante, porque esse período recente é bem pedagógico, né? Ensina bastante. Eu espero que ensine os trabalhadores e trabalhadoras, e faz parte do nosso trabalho, como você colocou isso, faz parte daqueles que lutam, né, pelos direitos do povo trabalhador. Mas essa PEC dos precatórios, na verdade, foi aprovada no primeiro turno, né? Ainda tem o segundo turno, há uma pressão aí para que enfim, reverta esses votos favoráveis. E nós sabemos que nós defendemos, desde o princípio da pandemia, que a classe trabalhadora, o povo brasileiro, não fosse abandonado, né? Defendemos o auxílio emergencial, defendemos há muito tempo a renda mínima, a renda básica, povo, mas o que o cidadão que ocupa a presidência aí está querendo fazer, é importante que se alerte o trabalhador e a trabalhadora, né? Acabou o Bolsa Família, a partir do mês de dezembro não tem mais Bolsa Família. Esse programa que foi tão importante, que projetou o Brasil no combate à fome no mundo, né? E à desigualdade, projetou o país e agora é encerrado. É bom que as pessoas tenham clareza disso. É encerrado para ser colocado no lugar um programa eleitoreiro, né? Porque tem data de início e validade, e fim. Dezembro de 2022, ou seja, o cidadão quer se reeleger às custas do dinheiro do trabalhador, porque, afinal, precatório é recurso que tem dono, né? É recurso que tem dono. A gente não pode dar essa como perdida, essa batalha. A gente tem que insistir e derrotar, porque o que está em jogo aí, como você muito bem colocou, é o futuro próximo ano. E aí a gente vê algumas declarações de Bolsonaro no sentido de entrega a Petrobras, ou seja, algo que ainda não havia falado e havia até negado fazer. Isso aí já não é a banca que o colocou lá, já é o preço que a banca está cobrando para apoiá-lo. Será que não está em risco agora esse isolamento que o Bolsonaro vinha caminhando, né, para se colocar, ou seja, se isolando cada vez mais, e agora o risco de certos setores que estavam querendo se descolar dele, agora se reaproximam? Como é que o Adilson, companheiro, você avalia esse movimento aí? Há novamente aí uma reaproximação daqueles setores que estavam se descolando um pouco de Bolsonaro pela rejeição, enfim, pela popularidade baixa, por todos esses absurdos que ele tem feito, né? Essa questão dos preços de tudo que sobe, o combustível pela morte, gás de cozinha, o povo não cozinha mais, não consegue mais cozinhar, não consegue mais comprar carne, não consegue mais... Enfim,
o povo está passando fome. Hoje foi divulgado aí amplamente em redes sociais um cidadão em Brasília, né, desesperado com fome, não é isso? E, então, como o companheiro avalia tudo isso e sobre esse cenário que se projeta para o próximo ano? Alexander, meu querido amigo, você faz uma pergunta e já traz a resposta. Para mim está muito claro. Tenho plena concordância em tudo que você falou, né? Tudo que você falou. Eu queria ouvir o companheiro a partir da atuação do companheiro, que é diretamente em Brasília, né? Está em contato com esses parlamentares, com alguma frequência. Queria ouvir como é que o companheiro avalia isso diante desses debates, desse diálogo lá no Congresso Nacional, das pressões, enfim. E parece que teve problema novamente, nosso companheiro aí, com a conexão. Mais um problemazinho de conexão. Mas é isso, você está assistindo ao programa 65 no Mundo do Trabalho, aqui pelo canal M65, e não esqueçam de se inscrever no nosso programa. É importante que quem ainda não fez inscrição, que o faça, para que nós possamos, então, nos fortalecer nesse canal de comunicação. Nossa live também será transmitida pelo Facebook, Instagram, enfim, nós estamos presentes em todas as plataformas. E estamos aí no bate-papo aqui nesse programa. Cai, sobe, mas aí a Deus voltou aqui. Cai todo mundo, só não cai Bolsonaro, não dá nada, né? Aí tem que cair. Pois é, Adilson. E esse cenário lá no Congresso? Como é que a questão é mais para o companheiro, no sentido de que o companheiro está frequentemente lá dialogando com as outras centrais, né, com as lideranças das outras centrais, no Congresso Nacional, com os parlamentares. Como é que o companheiro avalia, né, olhando de perto, esse cenário aí dentro do Congresso Nacional, de isolamento ou descolamento ou não daquela base que o Bolsonaro que vinha se descolando. A gente via um momento via um movimento de isolamento dele, mas será que esses indicadores aí que eu coloquei, eles vão fazer o movimento contrário, gerar um movimento contrário, já estão fazendo isso na avaliação do companheiro? Alexander, Celino e Moacir, sejamos sinceros. Eu, particularmente, avalio que sem o advento do novo coronavírus, sem a existência da pandemia, a nossa situação estaria muito pior. Porque tudo que, de alguma forma, não foi possível aprovar na pandemia se deu exatamente por conta dessa condição. Foi exatamente esse ambiente que, de algum modo, freou o ímpeto do governo aprovar a cesta de maldade que se pretendia. Se a gente medir a correlação de forças, eu não tenho dúvida que esse governo já teria implementado o seu principal objeto de desejo, que era a implementação da carteira de trabalho verde e amarelo. O presidente carregou durante todo o tempo. Na sua fala, se o trabalhador ia querer um trabalho sem direito ou direito sem trabalho. A obsessão do Paulo Guedes, ancorado no dragão o chefe do laboratório das maldades, o Rogério Marinho, eles queriam aprovar o documento do GAET, liderado pelo Ives Granda Martins Filho, que quando da manifestação de 19 ministros contra a reforma trabalhista, ele foi a favor. Você imaginou o que vinha por trás do GAET? Desregulamentação, desproteção e a introdução do pluralismo sindical, que é objeto de desejo também reivindicado por esse governo.
criar a possibilidade do dono da Havan ter um sindicato para chamar de seu. Eles querem a possibilidade de privatizar as empresas públicas para entregar. Então, assim, confiar, acreditar, a gente dialoga porque o diálogo é um desafio permanente. A gente tem que ocupar mais e melhor o espaço no Congresso Nacional para pressionar, para evitar que o dano seja maior. Porque hoje, na difícil conjuntura e comprovado a difícil correlação de força, muitas vezes a nossa opção é pela posição de reduzir dano. Essa tem sido a nossa tarefa. Os companheiros dos Correios estão permanentemente no Congresso Nacional para discutir, né, a possibilidade de demover, em parte dos parlamentares, esse desejo insano de privatizar os Correios. O Correio, que é um patrimônio do povo brasileiro, que diria o governador de Minas Gerais, o liberal Zema, de que durante a crise, né, ou seja, fevereiro de 2019, a Belo Horizonte região sofreu o impacto de uma severa chuva, e ele disse que jamais, em coletiva ao lado do Bolsonaro, que jamais conseguiria levar ajuda humanitária às populações atingidas pela chuva, se não fosse pela mão dos Correios. Mesmo assim, os Correios dando lucro, eles querem entregar a um FedEx da vida. Então, assim, é a vassalagem total, né? A gente não vai conseguir alterar muita coisa se a gente não for suficientemente capaz de resolver os nossos problemas. E resolver os nossos problemas está muito associado à necessidade da gente construir esse pacto. Um pacto entre o campo democrático popular, de que a gente precisa ambientar o país para uma nova realidade. Nós fomos feridos de morte. Nós perdemos as eleições. E perdemos a eleição para aquilo que há de mais atrasado da nossa história. Né? Jair Messias Bolsonaro, um ninguém na política. O cara que levou 18 anos, nunca apresentou um projeto e nunca teve disposição de servir o povo, nem a nação, idolatra a bandeira dos Estados Unidos. Então, recompor esse ambiente se faz necessário, porque do ponto de vista da realidade concreta, o que a gente pode listar? Inflação alta, carestia dos alimentos, gasolina acima de R$7, juros altos, gás de cozinha R$120, né? E o resto é pura mentira do Paulo Guedes. Não tenha dúvida disso. Então, nós temos que proclamar. E, ao proclamar, a gente precisa reivindicar o direito de minimamente alterar essa difícil correlação de força. Nós temos que eleger deputado vinculado à luta dos trabalhadores. Porque vai ser insuficiente para nós promover uma mudança a médio prazo, porque eu diria que curto é muito difícil, mas minimamente num médio prazo, se a gente achar que só elegendo o presidente e mantendo esse Congresso Nacional a gente vai alcançar alguma coisa. Nós não vamos conseguir. Então nós temos que também ambicionar, nós precisamos eleger deputado federal. Nós vamos ter que fazer essa disputa, nós vamos ter que fazer essa luta. Porque se a gente não criar essas condições, tudo que a gente mudar na política ainda vai ser muito pouco. Lembramos todos que mesmo com o governo Lula forte, com Dilma exercendo um mandato primeiro forte, a gente ainda, muitas das coisas que a gente reivindicava ficaram lá atrás. O Lula não usou o expediente da caneta, por exemplo, para pôr fim à demissão imotivada, para regulamentar a Convenção 151, garantindo o direito à negociação coletiva, direito de greve e organização sindical no serviço público. Muitas das coisas que a gente poderia ter dado atenção especial, sobretudo a concessão de um canal de televisão, né, de interesse público para o movimento social, para os sindicatos, não foi feito, mas ele não deixou de renovar, né, o contrato das 7 famílias que mandam nos veículos de comunicação no Brasil. Então, assim, falar é bom, mas falar é bom quando a gente fala para milhões, e nós não estamos conseguindo fazer isso. Bolsonaro detém uma indústria de fake news, né, reproduz diuturnamente um pacote de contra-informações
e vai criando as condições para ele chegar na disputa eleitoral ainda com a capacidade de disputar e disputar para ganhar. Para evitar o mal maior, nós precisamos ter essa plataforma. Não seria razoável, em um novo governo do campo democrático popular, a gente não ter a possibilidade de ter um canal de televisão, uma concessão pública para a gente dialogar com o nosso povo. Porque sem isso, certamente a gente não vai disputar a narrativa. A narrativa que o Bolsonaro prega hoje é de que a esquerda é contra o Renda Brasil. Ele roubou o dinheiro do trabalhador da educação, porque ele meteu a mão, ele deu um calote. O governo é um governo literalmente caloteiro, mas ele consegue usar desse elemento para dizer ao povo que esse dinheiro é o dinheiro para pagar o Renda Brasil e que a esquerda está contra. Então, como melhorar a nossa narrativa? Nas redes sociais, falar para o povo não sabe nem que é precatório, que dirá PEC do calote. Isso não sugere nada. O que o povo sabe é que acabou o Bolsa Família, nem tanto, porque a imprensa também não deu importância a isso, invisibilizou esse debate, né, e está buscando dizer o seguinte: tem que ter o precatório para pagar o Renda Brasil. E o Bolsonaro certamente ganha crédito com isso, né? Nós precisamos, de alguma forma, desmistificar. Portanto, eu penso que o exercício da arte de fazer política ele se faz mais do que necessário e é o espaço possível que nós encontramos para trilhar numa perspectiva diferente de tudo isso que a gente assiste e que a gente vem enfrentando muita dificuldade de alterar a complexidade das coisas. Isso, Adilson. Infelizmente, nosso tempo está estourado, mas o Celino, eu peço que ele faça a sua última pergunta aqui no programa, e o Edilson já encaminha também para as conclusões, nossos agradecimentos antecipadamente aí ao Adilson Araújo, né? Camarada Adilson, eu vou fazer agora uma pergunta, eu acho que não tem fora do contexto, né? Mas quem é Adilson, trabalhador bancário, quando começou a ter consciência política? Gostaria que você falasse isso, porque tem muito trabalhador escutando nossa... E assim, é uma liderança nacional, né? E essa liderança, como é que chegou essa trajetória? Qual o nível de consciência política para chegar a essa formatação, né, da concepção política? A que fez isso? Como é que chegou a isso? Essa liderança se formatar nessa organização que é a nossa central. Então, Celino, quem é o Adilson Araújo? Um filho da favela, um filho do Brasil, um trabalhador que veio da periferia e que lutou para garantir a sua sobrevivência. A nossa condição de existir é parte do nosso histórico. Nós somos metade índio, metade negritude, né? É a nossa raiz, né? E a nossa alma, ela nasce embriagada desse desejo de transformar, de melhorar a vida da nossa gente. Porque seria muito pouco a gente só olhar para o nosso umbigo. Não é esse o nosso ideal. O nosso ideal é o ideal transformador, de permitir com que o nosso povo possa melhorar. Às vezes tem gente que diz, mas não dá para mudar. Como não dá para mudar? Se os Estados Unidos pôde gastar 300 milhões de dólares por dia com a guerra do Afeganistão, a gente, por si só, há de admitir que algo de anormal existe nesse sistema capitalista. Um sistema caduco, excludente, que marginaliza, penaliza. Tudo que tem a mão do império tem interesse. E qual é o interesse? Excluir, marginalizar, para aumentar o ganho dessa banca rentista que não abre mão de seguir mandando na renda do povo brasileiro. 1% controla 28% da riqueza nacional, 10%, 43%, e o povo passando fome. Passando fome no país que já chegou a ser a 6ª maior economia do mundo.
tudo que a gente devia estar vivendo era a realidade de um Brasil com um projeto de nação num estado avançado de bem-estar social. É por isso que o Adilson Araújo tem muita disposição de seguir lutando com vocês, né? Eu até diria, escrevi aqui ninguém fica parado, 65 no mundo do trabalho. Lutar efetivamente para a gente promover as transformações do nosso tempo é uma necessidade da ordem do dia. Não se predata a luta como não se predata o namoro. Se tem que namorar, namore hoje. Se tem que lutar, lute hoje, lute agora. Vamos promover as transformações do nosso tempo. Para aqueles que acreditam que não é possível mudar, é bom olhar para as coisas que aconteceram no México, para a retomada da Bolívia, para o alcance das mudanças que acontecem no Chile, para a eleição de Pedro Castillo no Peru, um professor indígena, a possibilidade da conquista da legalidade política do presidente Lula, que também sinaliza para uma nova condição. Esse redesenho, ele também deve nos alimentar. Portanto, o Adilson é parte disso, e eu sou um pouco de Alexander, um pouco de Celino, um pouco de Moacir. Só não carrego ainda essa barba branca, mas o Natal está vindo aí, quem sabe estejamos juntos aí, na luta até a vitória. Forte abraço, beijo no coração, beijo na cabeça e no coração. Beijo no coração, muito obrigado. Contagiando mentes e corações, né? Companheiro, eu quero nos agradecer carinhosamente a todos vocês que estiveram conosco até agora. Agradecer a nossa bancada, Celino Bezerra, Alexander Brito, ao Felipe Lima, que esteve na primeira parte do nosso programa, e principalmente ao companheiro Adilson Araújo, que tirou um pouco do seu tempo para que nós pudéssemos dialogar aqui nessa manhã de sábado. Muito obrigado, Edilson. Um abraço a todos vocês e até sábado com mais um programa 65 no Mundo do Trabalho.